Você já parou para pensar que pode estar orando errado a vida inteira? Milhares de pessoas repetem frases decoradas, seguem rituais bonitos, mas nunca experimentaram o verdadeiro poder da oração. A Bíblia nos mostra que falar com Deus não é um ato vazio, mas um encontro real, íntimo e transformador com o Criador do universo. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida espiritual: aprender a orar como Jesus ensinou. O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente sua forma de se relacionar com Deus. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender como a oração sincera abre os céus, traz respostas, gera cura, livramento e fortalece a fé. Se você tem orado e não tem visto resultados, talvez esteja prestes a encontrar a chave que faltava. Aqui você não vai ouvir fórmulas mágicas, mas princípios eternos revelados pelo próprio Cristo. Prepare-se, porque cada ensinamento pode virar a chave da sua vida espiritual e levar sua caminhada a um nível totalmente novo. Você já parou para pensar que talvez tenha passado a vida inteira orando de maneira errada? Essa pergunta, à primeira vista, soa como um choque, um incômodo, mas ela carrega dentro de si um convite profundo à reflexão. A oração, que deveria ser o fio condutor entre o ser humano e o Criador, muitas vezes é reduzida a um ato mecânico, repetitivo, vazio de emoção e intimidade. A verdade é que a Bíblia não nos ensina a orar como quem recita um roteiro decorado, mas como quem entra em uma sala secreta para conversar com o próprio Pai. Esse contraste já nos obriga a rever a forma como temos nos aproximado de Deus até hoje. Há quem se conforte em frases ensaiadas, em palavras de efeito que impressionam os ouvidos humanos, mas não alcançam o céu. É por isso que Isaías 29:13 ecoa como um alerta em nossos dias. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Deus não busca vozes bonitas, Ele busca corações quebrantados, e isso é o que torna a oração verdadeira tão revolucionária. Porque ela não depende da aparência exterior, mas da autenticidade do interior. A pergunta inicial, será que você tem orado errado a vida inteira? Não vem para acusar, mas para despertar. É uma chave que abre a porta da consciência. Talvez a frustração de tantas pessoas que dizem orar e não receber resposta esteja ligada exatamente a esse ponto. Não ao silêncio de Deus, mas à forma com que se aproximam dele. Afinal, se o coração não está presente, a oração não passa de som vazio. A diferença entre uma oração ritualística e uma oração viva é como a diferença entre um eco e uma voz real. O eco repete, mas não cria. A voz revela o coração. E quando essa consciência nos alcança, começamos a perceber que a oração nunca foi sobre nós impressionarmos o céu, mas sobre nos permitirmos ser transformados pelo céu. O incômodo inicial dessa reflexão se transforma em esperança, porque se até hoje oramos de maneira superficial, existe a chance de mudar. Existe a possibilidade de experimentar algo muito maior. Uma conexão verdadeira com o Criador, onde cada palavra, até mesmo as mais simples, carrega um peso eterno. Essa mudança de perspectiva nos leva a compreender que a oração não é um monólogo, mas um diálogo. Não é uma lista de pedidos despejada diante de Deus, mas uma conversa íntima onde Ele fala, nós ouvimos, e nossa vida se ajusta ao seu propósito. Quando entendemos isso, tudo muda. Até o silêncio diante de Deus se torna oração, porque a presença dele preenche até mesmo as pausas. É por isso que pequenos ajustes na forma de orar podem abrir portas espirituais que pareciam trancadas há anos. A grande revelação aqui é que a oração foi projetada não como um peso, mas como um privilégio. Jesus não apenas nos ensinou a orar, ele nos mostrou que o coração entregue tem mais valor do que 1000 palavras vazias.
O verdadeiro erro não está em não saber o que dizer, mas em tentar impressionar com o que não sentimos. A oração que transforma não é a mais longa, mas a mais sincera. É o grito do publicano em Lucas 18:13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Simples, curto, mas cheio de verdade. Portanto, este primeiro passo é de despertar. Se a oração não tem sido viva na sua rotina, se ela tem sido apenas repetição sem sentido, é hora de encarar o espelho da palavra e admitir: talvez seja preciso reaprender a falar com Deus. E essa é uma boa notícia, porque o Pai sempre está disposto a ensinar. Assim como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Também podemos nos colocar nessa posição de aprendizes. Esse é o início de uma jornada que vai além da religiosidade e mergulha na verdadeira intimidade com o Criador. O que a oração realmente é, segundo a Bíblia. A oração, segundo a Bíblia, não é um ritual mecânico nem uma fórmula mágica. Ela é, antes de tudo, um relacionamento. Quando Jesus falou com a samaritana em João 4:24, ele deixou claro: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que orar é abrir a alma diante do Criador, sem máscaras, sem disfarces, com autenticidade. Não se trata de repetir palavras que soam belas, mas de falar a partir da essência do coração. Orar é se desnudar espiritualmente diante de Deus, com tudo o que somos, sem tentar parecer mais santos do que realmente somos. Muitos ainda enxergam a oração como uma ferramenta para conquistar coisas, quase como uma moeda de troca. Eu oro e Deus me dá. Mas a Bíblia mostra que oração não é transação, é transformação. O Pai deseja que o ato de orar nos molde por dentro, ajustando nossa vontade à dele. É por isso que Jesus, no Getsêmani, em meio à angústia, não pediu apenas alívio, mas disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. A oração verdadeira não é uma tentativa de dobrar o céu à nossa vontade, mas de alinhar a nossa vida ao plano perfeito de Deus. Um dos maiores equívocos sobre a oração é pensar que ela precisa ser sempre formal, como se estivéssemos diante de um tribunal. Mas Deus não é um juiz distante a quem precisamos impressionar com palavras rebuscadas. Ele é Pai, e como Pai, deseja proximidade. Imagine uma criança que, ao se aproximar do pai, repete todos os dias a mesma frase ensaiada, sem emoção, apenas por obrigação. Com o tempo, esse relacionamento perderia a vida. Assim é com Deus. Ele não quer apenas ouvir frases prontas. Ele quer ouvir nossa alma. E é nesse ponto que a oração ganha profundidade. Porque quando conversamos com Deus como filhos que confiam no amor do Pai, o simples ato de falar com Ele já traz alívio e esperança. Filipenses 4:6 nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Isso mostra que a oração é o lugar onde depositamos nossos medos, nossos sonhos, nossas dores e nossa gratidão. Não existe separação entre o que é espiritual e o que é cotidiano. Tudo pode e deve ser levado diante de Deus em oração. Outro ponto fundamental é que a oração não precisa de cenário ideal. Muitos pensam que é necessário estar de joelhos em um templo com música suave e palavras bem articuladas. Mas Jesus orava caminhando, orava ao ar livre, orava em meio ao suor e ao sangue no Getsêmani. A oração não depende de ambiente, depende do coração. Deus escuta no quarto fechado, no ônibus, no hospital, no silêncio da madrugada ou no barulho de uma cidade. O que importa não é o lugar, mas a sinceridade daquele que clama. A Bíblia também nos mostra que a oração não é limitada ao falar. Romanos 8:26 revela que até quando não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis.
Isso significa que Deus entende até o silêncio carregado de dor. Ele interpreta lágrimas, entende suspiros e traduz até mesmo aquilo que não conseguimos colocar em palavras. A oração verdadeira não é medida pelo vocabulário, mas pela profundidade do coração. Assim, a essência da oração bíblica é simples: é um encontro. É o espaço onde o finito toca o infinito, onde a fragilidade humana encontra a força divina, onde o medo se rende à confiança. A oração é uma ponte que nos liga diretamente ao coração do Pai, um privilégio que jamais deveria ser tratado como obrigação. Entender isso é o primeiro passo para transformar não apenas a forma como oramos, mas também a maneira como vivemos. Um dos maiores obstáculos da vida de oração está nos mitos que foram criados ao longo do tempo. Muitos acreditam que orar só é válido quando se está de joelhos, em silêncio absoluto e dentro de um templo. Outros pensam que a oração precisa ser longa, cheia de palavras bonitas e frases elaboradas. Mas a Bíblia mostra um caminho completamente diferente. Jesus orava em diferentes lugares e situações. Nos montes, em meio às multidões, sozinho ou acompanhado. A oração não depende da forma externa, mas da posição interna do coração. Outro mito comum é a ideia de que só orações longas têm valor diante de Deus. No entanto, a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14, revela o oposto. O fariseu fez um discurso cheio de orgulho, exaltando suas próprias obras. Já o publicano, envergonhado, apenas murmurou: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Foi essa breve oração, feita com sinceridade, que alcançou o coração de Deus. Isso nos mostra que não é o tamanho da oração que importa, mas a verdade que ela carrega. Há também quem acredite que Deus só responde se usarmos palavras rebuscadas ou expressões religiosas repetidas inúmeras vezes. Mas Jesus foi claro em Mateus 6:7. "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Essa advertência nos ensina que oração não é fórmula, nem mantra. Não é a quantidade de palavras que toca o céu, mas a qualidade da entrega. Deus não se impressiona com a eloquência, mas com a honestidade. Outro mito perigoso é imaginar que existe uma posição corporal obrigatória para orar. A Bíblia mostra homens e mulheres orando de joelhos, de pé, prostrados, caminhando e até deitados. O próprio Jesus, no Getsêmani, orou prostrado com o rosto em terra. Mateus 26:39. Mas também orou em pé diante da multidão ao multiplicar os pães. João 6:11. Isso prova que a eficácia da oração não está na pose do corpo, mas na disposição da alma. O Pai olha para dentro, não para fora. Há quem viva acreditando que precisa de um ambiente perfeito para que a oração seja aceita. Um lugar silencioso, uma música suave, uma atmosfera especial. É claro que um espaço separado ajuda a concentrar, mas não é isso que garante a resposta. O Salmo 139, 7 e 8 declara que não há lugar onde possamos nos esconder da presença de Deus. Isso significa que Ele escuta tanto a oração feita no quarto fechado, quanto a oração feita em meio ao barulho da vida cotidiana. Deus não é limitado por cenários. Outro engano é pensar que só os mais espirituais ou mais santos têm suas orações respondidas. A Bíblia é clara em Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Justo aqui não significa perfeito, mas aquele que vive pela fé em Cristo. Ou seja, qualquer filho de Deus, por mais simples que seja, pode se achegar confiantemente ao Pai em oração. Não existe oração de segunda categoria. Existe sim oração feita com fé e coração sincero. Portanto, todos esses mitos precisam ser quebrados para que a vida de oração se torne leve e verdadeira. Deus não estabeleceu regras rígidas de forma, mas princípios espirituais de sinceridade, humildade e fé.
Quando nos libertamos dessas ideias enganosas, percebemos que orar não é um fardo, mas um privilégio. Oração pode ser curta ou longa, em voz alta ou em silêncio, de joelhos ou em pé. O que importa é que seja real, feita com amor e confiança. É nesse espírito que a oração ganha vida e se torna ponte entre nós e o Criador. A oração não é um esforço humano para conquistar a atenção de Deus, mas uma resposta ao amor que Ele já nos concedeu. Antes mesmo que pronunciemos uma palavra, o Pai já nos amou com amor eterno. Jeremias 31:3. Essa verdade muda completamente a maneira como nos aproximamos dele. Não oramos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos em Cristo. A oração, então, deixa de ser um ritual pesado e se torna uma celebração da graça. Cada palavra dita é um reflexo de um coração que sabe: eu oro porque Ele me amou primeiro. Muitos se aproximam de Deus como mendigos, implorando para que Ele os escute, quando na realidade somos filhos amados convidados a conversar com o Pai. Em Romanos 8:15, Paulo nos lembra que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa palavra Abba traz a ideia de intimidade, de confiança, de proximidade. Oração não é súplica desesperada a um ser distante, mas diálogo confiante com um Pai presente. É uma resposta natural ao amor que nos envolve. Quando entendemos a oração como resposta ao amor de Deus, perdemos o medo de falar de forma simples. Não precisamos impressionar, apenas abrir o coração. Imagine alguém tentando conquistar a atenção de um amigo próximo com discursos formais e elaborados. Seria estranho. O verdadeiro amigo quer ouvir a voz real, as alegrias e os medos. Da mesma forma, Deus deseja ouvir o que guardamos dentro de nós, mesmo quando é confuso ou imperfeito. Ele não se incomoda com a falta de palavras, porque já conhece os pensamentos antes mesmo de saírem da boca. Salmo 139:4. Esse entendimento também nos liberta da ansiedade. Se Deus já nos ama e se importa conosco, então não precisamos temer o silêncio ou a demora em suas respostas. A oração se torna um lugar de descanso. Filipenses 4:6-7 nos orienta a apresentar tudo a Deus em oração e a confiar que a paz dele guardará nossos corações. O descanso é fruto do amor. Sabemos que estamos orando corretamente quando, mesmo sem ver a resposta imediata, sentimos paz interior. Essa paz é o abraço invisível de um Pai que já cuida de nós. Oração como resposta ao amor também significa que não começamos a oração tentando convencer Deus a nos abençoar. Ele já deseja o melhor para seus filhos. Em Mateus 7:11, Jesus declara: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai que está nos céus boas coisas aos que lhe pedirem. Essa comparação simples quebra o medo de rejeição. Se até um pai terreno se alegra em abençoar os filhos, quanto mais o Pai celestial. A oração, então, é como sentar-se à mesa e desfrutar do cuidado de quem nos ama incondicionalmente. Esse ponto nos ajuda a entender por que a oração transforma primeiro quem ora. Ao respondermos ao amor de Deus, nosso coração vai sendo moldado. Passamos a enxergar a vida com outros olhos, a perdoar com mais facilidade, a confiar em meio às dificuldades. O amor de Deus nos constrange e, em resposta a esse amor, nossas orações se tornam menos centradas em nós mesmos e mais voltadas para o próximo. A oração, nesse sentido, é também um exercício de amor que se espalha em todas as direções. Por fim, perceber que oração é resposta ao amor nos livra da religiosidade fria. Já não oramos por obrigação, mas por prazer. Não é uma tarefa a cumprir, mas um encontro esperado. Como um filho que corre para contar ao pai as novidades do dia, também corremos para os braços de Deus em oração. Essa prática simples, quando vista sob a luz do amor divino, deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de vida, descanso e transformação.
Quem descobre isso nunca mais ora da mesma forma. A parábola do fariseu e do publicano. Entre os ensinamentos mais fortes de Jesus sobre oração está a parábola do fariseu e do publicano, registrada em Lucas 18, 9 e 14. Nessa história, dois homens sobem ao templo para orar, mas suas atitudes diante de Deus revelam contrastes profundos. O fariseu, representante da religiosidade e do orgulho espiritual, se exalta diante do Senhor. Já o publicano, homem considerado pecador e desprezado, abaixa a cabeça e clama por misericórdia. Jesus encerra a parábola com uma verdade que surpreendeu seus ouvintes. Foi o publicano quem saiu justificado diante de Deus. O fariseu não fazia uma oração, fazia uma exibição. Em vez de abrir o coração, ele apresentou um currículo. Exaltou suas obras, seus jejuns, suas ofertas e até comparou sua vida com a do publicano, como se dissesse: "Obrigado, Senhor, porque eu sou melhor que ele." Esse tipo de oração revela o perigo da vaidade espiritual. É o engano de achar que o céu responde a quem aparenta perfeição. Jesus deixou claro: Deus não se impressiona com performance. Ele sonda o coração e conhece as intenções mais profundas. Já o publicano envergonhado nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele não tinha discurso bonito, nem palavras ensaiadas. Apenas bateu no peito e disse: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Essa oração curta, mas sincera, carregava um peso que o fariseu jamais alcançaria com sua eloquência. Era um clamor genuíno, nascido da humildade. E é justamente a humildade que abre as portas do céu. Jesus declarou que aquele homem simples e arrependido saiu do templo perdoado, enquanto o religioso orgulhoso não. Essa parábola nos ensina que a oração não é um palco para mostrar espiritualidade, mas um altar para confessar nossa dependência de Deus. Tiago 4, 6 reforça esse princípio ao dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é como uma barreira que bloqueia nossas palavras diante do trono. A humildade, por outro lado, é a chave que destrava as janelas do céu. O fariseu falava para os homens, mas o publicano falava com Deus. E essa diferença é essencial na vida de oração. O exemplo do fariseu também mostra como a oração pode ser contaminada pelo desejo de autopromoção. Há quem ore mais para impressionar pessoas do que para se conectar com o Criador. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 6:5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. A oração que busca aplauso humano perde sua essência e seu poder espiritual. O céu não responde vaidade, responde verdade. Por outro lado, a oração do publicano nos mostra que até as palavras mais simples podem carregar poder quando vêm de um coração quebrantado. É nesse espírito de arrependimento e entrega que a graça se manifesta. Deus não espera de nós perfeição, mas sinceridade. Muitas vezes pensamos que precisamos estar fortes para orar, mas na verdade é quando estamos fracos que o Senhor se aproxima. A oração que confessa a fragilidade atrai a força do céu. Portanto, essa parábola continua atual e necessária. Quantos ainda se aproximam de Deus como fariseus, tentando exibir santidade em vez de confessar humanidade? E quantos, como o publicano, são julgados por orarem de forma simples, mas são justamente os que tocam o coração de Deus? Jesus nos mostrou que não é a aparência que define a eficácia da oração, mas a autenticidade. Quem ora com humildade encontra graça, quem ora com orgulho encontra silêncio. Essa é a chave que precisa guiar nossas palavras diante do Pai. A chave do lugar secreto. Quando Jesus ensinou em Mateus 6:6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ele não estava apenas recomendando um local físico.
Ele revelava uma chave espiritual poderosa. A oração mais transformadora não depende de plateia, nem de espetáculo, mas da intimidade com Deus. O lugar secreto não é apenas um cômodo da casa, mas o espaço interior onde a alma se encontra a sós com o Criador. Esse lugar secreto é onde as máscaras caem. Ali não há necessidade de discursos ensaiados, de aparências ou de religiosidade. Diante do Pai, somos convidados a ser vulneráveis, a mostrar nossas fragilidades, medos e esperanças. É nesse espaço que lágrimas viram linguagem e silêncio se transforma em oração. O segredo está na autenticidade. Quem aprende a habitar nesse ambiente descobre que a verdadeira força espiritual nasce do coração, que se expõe sem reservas diante de Deus. Jesus mesmo nos deu o exemplo dessa prática. Antes de escolher os apóstolos, passou a noite em oração. Lucas 6:12. Antes de enfrentar a cruz, buscou o Pai no Getsêmani, isolando-se em profunda angústia. Mateus 26, 36, 39. Em ambas as situações, ele nos mostrou que os momentos mais decisivos da vida precisam ser regados em oração no secreto. Não se tratava de religiosidade, mas de estratégia espiritual. O que Jesus construiu em secreto se manifestava em poder diante das multidões. O lugar secreto também nos ensina disciplina. Separar um momento para estar a sós com Deus é uma forma prática de mostrar prioridade. Pode ser um cantinho da casa, um banco de praça ou até o silêncio de uma madrugada. Não importa o espaço, mas a intenção do coração. Esse hábito molda a alma, silencia as distrações e abre espaço para ouvir a voz de Deus. Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O lugar secreto é, em essência, o ambiente da quietude onde ele fala mais claramente. Outra característica do lugar secreto é que nele encontramos força para suportar aquilo que não conseguimos carregar sozinhos. Quantos carregam dores que ninguém vê, sorrisos que escondem batalhas internas? No secreto, esses fardos podem ser colocados diante do Pai. Ali confessamos o que não ousamos contar a ninguém. Ali pedimos forças quando a vida exige mais do que temos. É no invisível que Deus fortalece, restaura e prepara seus filhos para enfrentar o visível. É importante entender também que o lugar secreto não é apenas refúgio, mas também treinamento. Foi no secreto que Jesus recebeu coragem para a cruz. Foi no secreto que Davi aprendeu a confiar antes de enfrentar gigantes. Foi no secreto que Daniel manteve sua fidelidade, mesmo sob ameaça de morte. Todos esses exemplos revelam que os maiores milagres e vitórias começam longe dos olhos humanos, mas sempre diante dos olhos de Deus. O secreto é o berço onde nascem os feitos públicos. Por isso, cultivar o lugar secreto é essencial para uma vida espiritual saudável. Ele não exige formalidade, apenas presença. Não importa se as palavras falham ou se apenas lágrimas caem. O Pai está lá. E o que ele constrói no secreto se manifesta em força, paz e direção no dia a dia. A chave é simples: fechar a porta para o mundo e abrir a alma para o céu. Quem aprende a valorizar esse espaço descobre que é ali, sem testemunhas humanas, que Deus derrama as recompensas mais grandiosas. O Pai Nosso, um modelo eterno. Certa vez, os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram um pedido simples, mas profundo. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles não pediram que ele os ensinasse a pregar, a curar ou a expulsar demônios. Pediram que os ensinasse a orar, porque perceberam que a vida de Jesus era sustentada pela oração. Em resposta, o Mestre ofereceu uma das orações mais conhecidas do mundo, o Pai Nosso. Mas essa oração não foi entregue como um mantra para ser repetido mecanicamente, e sim como um roteiro espiritual que revela princípios eternos. Cada linha do Pai Nosso é uma chave que abre uma dimensão da vida espiritual.
A oração começa com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Aqui, Jesus nos ensina a reconhecer a intimidade com Deus como Pai e, ao mesmo tempo, a reverência à sua santidade. Não começamos pedindo, mas exaltando. Esse início já quebra a lógica humana, pois nos leva a tirar os olhos de nossas necessidades imediatas e colocá-los na grandeza de Deus. O foco inicial é quem Ele é, e não o que queremos. Outro detalhe importante é o termo nosso. Jesus não nos ensinou a orar de forma egoísta, mas comunitária. A oração não é apenas individual, é também coletiva. O Pai é nosso, não apenas meu. Isso revela que a oração tem um alcance que vai além do eu e nos insere no nós do corpo de Cristo. Quando oramos o Pai Nosso, lembramos que fazemos parte de uma família espiritual e que nossas petições não devem girar apenas em torno de interesses pessoais, mas também da comunidade de fé e do próximo. Além disso, a ordem da oração é intencional. Primeiro, exaltamos a Deus, depois pedimos pela vinda do seu reino e pela realização da sua vontade. Somente depois entramos nos pedidos pessoais: pão, perdão e livramento. Essa estrutura nos ensina que a oração verdadeira começa com Deus no centro e não com nossas demandas. É uma lição de alinhamento. Orar não é forçar o céu a se ajustar à nossa agenda, mas permitir que nossa vida seja moldada à agenda do céu. O Pai Nosso também nos ensina equilíbrio entre o espiritual e o terreno. Ao mesmo tempo em que pedimos que o nome de Deus seja santificado, pedimos o pão diário. Enquanto clamamos pela vinda do reino, também suplicamos por perdão. Essa oração nos mostra que Deus não está apenas nos céus, mas também presente em nossas necessidades do dia a dia. Ele é grandioso o suficiente para governar o universo e próximo o bastante para se importar com a refeição de hoje. Cada expressão do Pai Nosso pode ser desdobrada em reflexões práticas. Dizer, venha o teu reino, nos convida a refletir. De que forma o reino de Deus pode se manifestar na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos? Ao pedir, perdoa as nossas dívidas, somos confrontados com nossa necessidade de liberar perdão ao próximo. Ao declarar, não nos deixes cair em tentação, reconhecemos nossa dependência constante do livramento divino. Essa oração não é apenas recitação, mas guia de vida. Por isso, o Pai Nosso é chamado de modelo eterno. Ele não é apenas uma oração para ser decorada, mas um caminho a ser vivido. É um resumo do Evangelho em palavras simples que orienta nossa postura diante de Deus, dos outros e de nós mesmos. Quanto mais mergulhamos nessas palavras, mais percebemos que elas moldam não só nossas orações, mas também nossa forma de viver. Jesus não nos deu apenas frases bonitas, mas uma bússola espiritual que aponta sempre para o coração do Pai. Jesus iniciou o Pai Nosso com uma declaração de adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Esse detalhe revela uma ordem espiritual que muitos negligenciam. Antes de apresentar nossas necessidades, somos convidados a exaltar quem Deus é. A adoração antecede a petição porque coloca o coração na perspectiva correta. Quando reconhecemos a grandeza do Pai, nossos problemas perdem o peso e nossa alma encontra descanso. Orar sem adorar é como tentar construir uma casa sem alicerce. Tudo se torna frágil. Adorar antes de pedir também realinha nossa fé. Muitas vezes, chegamos à oração sobrecarregados pelas preocupações do dia, enxergando apenas o tamanho das lutas. Mas quando começamos exaltando a santidade, a fidelidade e o poder de Deus, nossos olhos se levantam para além das circunstâncias. O Salmo 104 já nos lembra: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. O louvor é a chave de acesso à presença divina. Ele muda o ambiente interior antes mesmo de mudar o exterior.
Esse princípio se torna ainda mais prático quando entendemos que a adoração não é apenas cantar ou recitar palavras bonitas, mas reconhecer em voz alta a bondade de Deus. Podemos começar a oração dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és minha paz em meio ao caos. Essas declarações não são para informar a Deus quem Ele é, mas para lembrar a nossa alma de quem Ele continua sendo. Esse ato fortalece a fé, abre espaço para a confiança e nos prepara para apresentar os pedidos com esperança. Um exemplo poderoso está no próprio Jesus. Antes de ressuscitar Lázaro, ele ergueu os olhos e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. Ele agradeceu antes mesmo de o milagre acontecer. Essa postura revela que a adoração antecede a manifestação do poder. Louvar a Deus no início da oração é uma forma de dizer: eu confio em Ti, antes mesmo de ver a resposta. É uma declaração de fé que honra o Pai e fortalece o coração. Adorar antes de pedir também nos protege da ingratidão. Quando saltamos direto para as petições, corremos o risco de enxergar Deus apenas como solucionador de problemas. Mas quando começamos louvando, reconhecemos que Ele já tem sido bom, mesmo antes de novas bênçãos chegarem. Isso gera gratidão. E a gratidão, por sua vez, abre ainda mais espaço para a ação divina. Paulo reforça isso em Filipenses 4:6, dizendo para apresentarmos as petições com ações de graças. O agradecimento deve vir antes e durante o pedido. Outro ponto essencial é que a adoração não se limita às palavras da oração. Jesus santificava o nome do Pai também com atitudes. Ele vivia de forma a honrar a vontade divina. Isso nos ensina que exaltar o nome de Deus é mais do que um gesto de reverência no início da oração. É um estilo de vida. Quando tratamos as pessoas com amor, quando escolhemos a justiça em vez da conveniência, quando mantemos a integridade diante da pressão, também estamos santificando o nome de Deus. Portanto, colocar a adoração antes dos pedidos não é apenas uma formalidade, mas uma chave espiritual. É o gesto que muda o foco do eu preciso para o tu és. É a prática que fortalece o coração antes de apresentar as necessidades. Quando dobramos os joelhos e o primeiro som que sai dos lábios é um louvor, algo dentro de nós já começa a mudar. Não porque Deus precise ser lembrado de quem é, mas porque nós precisamos lembrar com quem estamos falando. E esse reconhecimento abre caminho para uma oração mais profunda, verdadeira e transformadora. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, incluiu uma frase que desafia todo o coração humano: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Essas palavras revelam o cerne da verdadeira oração. Não a busca por satisfazer nossos desejos pessoais, mas a entrega total ao propósito divino. Submeter à vontade não é negar nossas necessidades, mas confiar que o plano de Deus é mais perfeito do que qualquer plano que possamos criar. É declarar: Pai, eu abro mão do controle porque sei que Tu sabes melhor. Essa submissão, no entanto, não é fácil. Nosso instinto natural é buscar o que achamos que vai nos fazer felizes, muitas vezes sem enxergar as consequências ocultas. A vontade de Deus, por vezes, nos parece contrária aos nossos desejos, mas é justamente nela que está a verdadeira vida. O próprio Jesus, no Getsêmani, nos deixou esse exemplo. Em profunda agonia orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26:39. Essa oração mostra que submeter-se exige coragem, fé e rendição. A oração que pede pela vontade de Deus é, na verdade, um ato de humildade. Ela nos coloca no lugar de filhos dependentes, reconhecendo que não temos todas as respostas. É como entregar o volante da vida ao Pai e aceitar ser conduzido, mesmo quando a estrada não parece clara. É confiar que Ele vê o que não vemos, sabe o que não sabemos e já preparou o melhor caminho.
Esse tipo de oração nos livra de decisões precipitadas e nos protege das armadilhas escondidas atrás de oportunidades aparentemente boas. Submeter-se à vontade divina também revela maturidade espiritual. Enquanto uma fé imatura ora apenas por bênçãos imediatas, uma fé amadurecida entende que o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Davi expressou isso no Salmo 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Essa declaração mostra que a verdadeira alegria não está em ver todos os nossos pedidos atendidos, mas em saber que vivemos conforme o plano do Senhor. É no cumprimento da vontade dele que encontramos propósito e plenitude. Na prática, essa oração pode transformar decisões do dia a dia. Antes de aceitar um trabalho, firmar um relacionamento, iniciar um projeto ou até mesmo responder a um conflito, podemos perguntar: Senhor, isso é da tua vontade ou apenas um desejo meu? Esse exercício de dependência nos afasta de escolhas baseadas em emoção e nos aproxima da sabedoria celestial. Muitas vezes, Deus responde com paz no coração, como está escrito em Colossenses 3,15. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. É preciso lembrar também que a vontade de Deus não é apenas sobre grandes decisões, mas sobre cada detalhe da vida. Quando oramos por sua vontade, permitimos que Ele governe até mesmo nossas palavras, atitudes e pensamentos. Essa entrega diária molda nossa espiritualidade e nos torna mais parecidos com Cristo. Afinal, viver de acordo com o reino de Deus é deixar que cada aspecto da nossa existência seja guiado por Ele, desde o que falamos em oração até como tratamos as pessoas ao nosso redor. Por fim, a oração que submete a vontade a Deus é um convite à confiança plena. É abrir mão de respostas imediatas para receber direção eterna. É descansar, sabendo que mesmo quando não entendemos, Ele continua sendo soberano. Quem aprende a dizer de coração, seja feita a tua vontade, descobre um segredo poderoso. A vontade de Deus nunca nos leva aonde a graça dele não possa nos sustentar. Essa oração, que parece simples, é na verdade uma das mais profundas expressões de fé e entrega que podemos fazer diante do Pai. Quando Jesus nos ensinou a orar pedindo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", Mateus 6,11, ele revelou uma lição simples, mas profunda. Esse versículo mostra que Deus se importa com as nossas necessidades mais básicas, desde o alimento físico até a força emocional e espiritual que sustentam nossa caminhada. A oração pela provisão diária nos ensina a viver em dependência constante do Pai, reconhecendo que cada dia traz consigo desafios e que para cada desafio há também um suprimento preparado por Ele. O pedido pelo pão diário também nos ensina a viver no presente. Quantas vezes ficamos ansiosos pelo amanhã, preocupados com o futuro e sobrecarregados por coisas que ainda nem aconteceram? Jesus nos convida a descansar na certeza de que o Pai providencia o que precisamos para hoje. Isso nos lembra do maná no deserto, Êxodo 16, que não podia ser acumulado, mas era dado a cada manhã. Assim também é a graça de Deus, nova a cada dia, suficiente para cada jornada, mas não estocável. Outro detalhe importante está na palavra nosso. Jesus não disse meu pão, mas nosso pão. Esse detalhe revela a dimensão comunitária da oração. Não pedimos apenas por nós, mas também pelos que necessitam. Isso nos leva a ter empatia e a compartilhar o que temos. Quando pedimos nosso pão, estamos lembrando que fazemos parte de uma família espiritual e que a provisão de Deus não deve ser retida, mas repartida. A oração, então, nos molda não apenas para receber, mas também para dividir. Essa oração também nos convida à gratidão. O pão, por mais simples que pareça, é fruto da mão de Deus. O salmista declarou: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão."
Salmo 37, 25. Reconhecer o pão como dádiva nos livra da ingratidão e nos aproxima da humildade. Quando vemos até mesmo o alimento diário como provisão divina, aprendemos a agradecer não apenas pelas grandes vitórias, mas também pelas pequenas bênçãos que sustentam a vida. Vale lembrar que o pão não é apenas literal, mas simbólico. Ele representa tudo aquilo que nos mantém firmes: saúde, paz, sabedoria, consolo e até coragem. Muitas vezes, o pão que pedimos é emocional, em dias de fraqueza, espiritual, quando precisamos de direção, ou até relacional, quando pedimos que Deus fortaleça lares e amizades. Essa oração nos lembra que podemos colocar diante de Deus não só as grandes causas, mas também as necessidades simples, aquelas que parecem pequenas demais, mas que Ele valoriza. Essa petição também combate a ilusão da autossuficiência. Quando pedimos pelo pão diário, reconhecemos que não é apenas o esforço humano que garante provisão. O salário, o trabalho e os talentos são instrumentos, mas a fonte é sempre o Senhor. Tiago 1,17 confirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Orar dessa forma nos coloca em posição de dependência e nos livra da arrogância de pensar que conseguimos sozinhos. Por fim, a oração pela provisão diária nos ensina a confiar que Deus nunca se atrasa e nunca falha. Cada manhã traz consigo um lembrete silencioso: se o sol nasceu, é porque o sustento também virá. Essa confiança não elimina os problemas, mas gera paz em meio às incertezas. Quem ora pedindo o pão diário aprende a descansar na fidelidade divina. E mais do que isso, aprende a enxergar milagres nos detalhes. Um alimento à mesa, uma porta aberta, uma palavra de encorajamento no momento certo. Tudo isso é pão do céu para a jornada. Dentro da oração do Pai Nosso, Jesus incluiu uma frase que carrega um peso enorme: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Aqui está um dos maiores segredos da vida espiritual. O perdão não é apenas um pedido que fazemos a Deus, mas também uma atitude que precisamos liberar ao próximo. A oração, portanto, se torna um exercício de humildade e reconciliação. Ela nos lembra que não há espaço para guardar rancor quando nos colocamos diante do Deus que nos perdoou primeiro. Perdoar, porém, não é simples. Muitas vezes, confundimos perdão com aprovação, como se perdoar fosse dizer que o outro estava certo ou que a dor não importa. Mas o perdão bíblico não minimiza a dor. Ele apenas tira dela o poder de nos aprisionar. Não perdoar é como beber veneno, esperando que o outro sofra. Jesus nos mostra que o perdão não é um favor ao ofensor, mas um presente para quem perdoa. Ele liberta a alma e abre espaço para que a graça de Deus se manifeste de forma plena. Jesus foi ainda mais claro ao explicar esse princípio. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Essas palavras confrontam diretamente nosso orgulho. O perdão não é opcional, é condição. A oração perde sua força quando guardamos mágoas, porque um coração endurecido não consegue se alinhar ao coração compassivo de Deus. Perdoar é uma decisão antes de ser um sentimento. Se esperarmos sentir vontade, talvez nunca chegue o dia. Mas quando, em obediência, escolhemos perdoar em oração, Deus começa a curar as feridas emocionais e a suavizar a dor. Às vezes, esse processo é imediato. Em outros casos, é diário, como uma ferida que cicatriza pouco a pouco. Mas em todos os cenários, o perdão abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós. A decisão de liberar perdão é o primeiro passo para a restauração interior. Também precisamos lembrar que somos não apenas quem perdoa, mas também quem precisa de perdão.
Muitas vezes é mais fácil apontar o erro do outro do que reconhecer os nossos. Mas diante de Deus, todos somos devedores. Romanos 3:23 afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A boa notícia é que, assim como Ele nos perdoa diariamente, espera que façamos o mesmo com os que falham contra nós. Esse ciclo de graça é o que mantém a oração viva e eficaz. Existem situações de perdão que parecem impossíveis: traições, abusos, abandonos. Nesses casos, perdoar não significa se reconciliar cegamente ou esquecer a dor, mas entregar a justiça ao justo juiz. É dizer em oração: Senhor, coloco essa causa em tuas mãos, liberto meu coração desse peso. Esse ato nos protege contra a amargura e nos devolve a liberdade de viver em paz. Muitas curas físicas e emocionais começam exatamente quando o coração se abre para esse tipo de perdão. Portanto, oração e perdão caminham juntos. Uma oração sincera exige um coração disposto a perdoar. Quem se aproxima de Deus carregando rancores encontra barreiras. Quem libera perdão encontra liberdade. É por isso que o perdão é uma chave espiritual. Ele não apenas desbloqueia respostas, mas também cura relacionamentos e restaura vidas. Quando oramos com disposição de perdoar, estamos alinhando nosso coração ao coração de Cristo, que perdoou até mesmo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa é a verdadeira essência da oração que liberta. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele incluiu uma súplica que revela nossa fragilidade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Esse pedido não é apenas uma formalidade, mas uma confissão de dependência. Ele mostra que por nós mesmos somos vulneráveis às ciladas espirituais. A oração, portanto, se torna um escudo invisível que protege nossa mente e coração contra ataques que muitas vezes nem percebemos. Quem aprende a orar dessa forma reconhece que só Deus pode nos sustentar em pé diante das batalhas. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Efésios 6:11, quando orienta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E essa armadura começa na oração. Não se trata de amuletos ou rituais mágicos, mas da conexão direta com o Senhor, que nos dá discernimento e força. É na oração que desenvolvemos vigilância espiritual, percebendo os perigos antes mesmo que eles se concretizem. Quem ora se prepara antes da guerra chegar, como um soldado que nunca baixa a guarda. O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Ele muitas vezes vem disfarçado de oportunidades tentadoras, amizades aparentemente inofensivas ou pensamentos sutis que desviam do caminho de Deus. É por isso que Jesus alertou os discípulos no Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A oração funciona como um alarme espiritual que desperta a alma quando o perigo se aproxima, impedindo quedas que poderiam custar caro. Aqueles que vivem uma vida de oração percebem o quanto ela se torna um filtro para as decisões do dia a dia. Ao buscar proteção, Deus muitas vezes nos mostra o que não vemos: pessoas que não nos fazem bem, ambientes carregados, caminhos que parecem certos, mas escondem armadilhas. Às vezes, ele fecha portas, corta vínculos ou gera um desconforto interior que nos alerta a mudar de direção. É nesse momento que precisamos confiar, entendendo que o livramento de Deus pode parecer estranho no início, mas sempre é para o nosso bem. Além de nos afastar do mal, a oração também fortalece por dentro. Muitos lutam contra vícios, impulsos ou pensamentos destrutivos com força de vontade, mas acabam derrotados. A oração muda essa realidade, porque não se trata de lutar sozinho, mas de clamar pela ajuda do alto. Quando dobramos os joelhos,
Reconhecemos nossa limitação e abrimos espaço para o poder de Deus agir em nossas fraquezas. Como Paulo disse em 2 Coríntios 12:10, quando estou fraco, então é que sou forte. É na oração que essa força se manifesta. Um lar coberto por oração se torna um espaço de paz. Uma mente que ora é fortalecida contra a ansiedade. Um coração que busca a Deus encontra equilíbrio mesmo em meio às tempestades. Não significa ausência de problemas, mas presença de proteção. É como andar pelo fogo sem se queimar, como Daniel na cova dos leões ou os 3 jovens na fornalha. Oração não elimina o perigo, mas nos envolve na graça que nos faz atravessar intactos. Quem ora está sempre debaixo de uma cobertura espiritual, que o inimigo não pode romper. Por fim, precisamos lembrar que Satanás não teme palavras bonitas, mas teme um coração conectado com Deus. A oração verdadeira é como um farol que ilumina a escuridão e afasta as trevas. É nesse relacionamento constante que o cristão aprende a viver protegido, discernindo o mal e resistindo às suas tentações. Por isso, a oração é mais que um pedido, é uma posição espiritual. Quando oramos pedindo livramento, estamos declarando que confiamos no poder do Pai e rejeitamos as armadilhas do inimigo. E essa confiança abre espaço para vitórias que o céu inteiro registra. Jesus foi direto ao ensinar sobre a fé. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. A oração sem fé é apenas um discurso vazio, mas quando acompanhada de confiança verdadeira, ela se torna uma chave poderosa que abre portas impossíveis. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele age, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Orar com fé é falar com convicção, como quem sabe que está sendo ouvido pelo Pai que nunca falha. Em Marcos 11:23-24, Jesus reforça essa ideia com uma metáfora ousada. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O monte simboliza os obstáculos que parecem intransponíveis, as barreiras que desafiam a lógica humana. A fé não finge que o problema não existe, mas crê que o poder de Deus é maior que qualquer montanha. É por isso que a oração com fé não se limita ao visível, mas enxerga o invisível como realidade prestes a se manifestar. A fé verdadeira não é ingênua, mas firme. Ela não ignora diagnósticos, contas ou crises, mas declara: eu sei que meu Deus continua sendo maior. Orar com fé é como plantar uma semente. Não vemos os frutos de imediato, mas confiamos que algo está acontecendo debaixo da terra. Da mesma forma, muitas orações não são respondidas no instante em que são feitas, mas Deus já está movendo as peças. Quem crê, continua regando em oração mesmo sem ver, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. É importante lembrar que a fé não vem sozinha. Romanos 10:17 ensina: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais alimentamos nossa mente com promessas bíblicas, mais fortalecemos nossa confiança ao orar. Por outro lado, quem se alimenta apenas de dúvidas e notícias negativas enfraquece sua fé e ora sem convicção. É por isso que a oração deve caminhar de mãos dadas com a leitura da palavra. Uma sustenta a outra e juntas constroem um coração que crê sem vacilar. Muitas vezes, a oração com fé exige uma mudança na forma de falar. É comum escutarmos frases como: será que Deus pode fazer isso? Ou, quem sabe Ele me ouça. Mas a fé substitui o será pelo eu sei. Ela não tenta convencer a Deus, mas se apoia na certeza de que Ele já tem o controle. Essa confiança se expressa nas palavras, mas também nas atitudes. Quem crê não vive ansioso, porque descansa. Não vive murmurando, porque espera. Não vive desistindo, porque sabe que no tempo certo a resposta virá. Fé também é ousadia espiritual. Pense em Josué diante das muralhas de Jericó.
Aos olhos humanos, marchar e tocar trombetas parecia inútil, mas ele creu na ordem divina e viu o impossível acontecer. Assim também é conosco. A oração com fé muitas vezes nos leva a atitudes que parecem loucura para os outros, mas que no reino espiritual têm um peso imenso. É a fé que transforma um simples clamor em ato profético, movendo céus e terra em favor do povo de Deus. Por fim, precisamos entender que a fé não se mede pelo tamanho do milagre visível, mas pela confiança que permanece mesmo quando o milagre demora. Oração com fé é aquela que não desiste, mesmo quando a resposta ainda não chegou. É aquela que declara, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa fé inabalável toca o coração do Pai. Quando oramos com esse espírito, não apenas recebemos bênçãos, mas somos transformados em pessoas que vivem firmes, cheias de esperança e capazes de mover montanhas pela confiança no Deus vivo. Jesus sabia que muitos se cansariam de orar quando não vissem respostas imediatas. Por isso contou a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente em Lucas 18:1-8. A mulher, sem recursos nem influência, insistia dia após dia até ser atendida. E se até um juiz injusto cedeu, quanto mais o Deus justo e compassivo não ouvirá os seus filhos. A lição é clara. A oração não pode ser abandonada diante do silêncio, porque o silêncio de Deus, muitas vezes, é um campo fértil, onde a fé é provada e fortalecida. Persistir em oração não significa repetir palavras mecanicamente, mas manter uma postura de fé constante. Paulo reforça isso em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Isso não quer dizer passar o dia inteiro de joelhos, mas cultivar uma vida em que cada momento é oportunidade de comunhão com Deus. É transformar o cotidiano em altar, a rotina em espaço sagrado. Essa constância é o que diferencia quem ora apenas por desespero de quem fez da oração um estilo de vida. O problema é que muitos oram uma vez e, ao não verem resultados, desistem. Mas a oração não é mágica, é relacionamento. Imagine um amigo que só procura outro uma vez e depois desaparece. Dificilmente se cria intimidade. Assim é com Deus. A persistência mostra não apenas desejo, mas confiança. É como dizer: Senhor, confio tanto em Ti que continuarei aqui até ver Tua mão agir. A oração perseverante é uma declaração silenciosa de fé inabalável. Essa perseverança também nos amadurece. Enquanto esperamos, Deus nos molda, trabalha em nosso caráter e nos prepara para receber a resposta no tempo certo. Muitas vezes, não é o milagre que precisa mudar, mas nós mesmos. A demora, que parece um atraso, é na verdade um processo pedagógico divino. É nesse período que aprendemos paciência, humildade e dependência. Quando a resposta chega, não somos os mesmos que começaram a orar. Já estamos mais preparados para lidar com o que virá. A persistência em oração também revela intensidade espiritual. Pessoas que oram constantemente desenvolvem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aprendem a distinguir quando devem esperar, quando devem agir e quando devem apenas descansar. Esse discernimento não nasce em orações apressadas, mas no exercício da constância. A cada vez que dobramos os joelhos, é como se fortalecêssemos um músculo espiritual que nos capacita a resistir e permanecer firmes. É importante destacar que a insistência diante de Deus não o irrita. Pelo contrário, o agrada. Jesus deixou claro que o Pai se alegra com a perseverança dos seus filhos. A repetição sincera revela desejo profundo, como uma criança que pede com confiança, sabendo que o Pai pode atender. Isso mostra que nosso coração não desistiu da promessa. Deus não se impressiona com frases bem elaboradas,
mas se comove com a constância de quem se recusa a parar de crer. Portanto, persistir em oração é uma prova de fé em movimento. É como martelar uma porta até que se abra, não porque Deus é resistente, mas porque Ele está moldando em nós a paciência e a confiança necessárias para receber o que pedimos. Quem aprende essa lição descobre que a oração não apenas traz respostas, mas transforma quem ora. Cada insistência fortalece o vínculo, cada súplica renova a esperança. E quando finalmente a resposta chega, a alegria é ainda maior porque foi regada por fé perseverante. Se havia alguém que não precisava provar nada diante de Deus, esse alguém era Jesus. Mesmo sendo o Filho eterno, ele fez da oração um hábito constante e indispensável. Em Lucas 6,12, lemos que ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Isso nos mostra que até as decisões mais estratégicas de seu ministério não eram tomadas sem antes consultar o Pai. Para Jesus, a oração não era religiosidade, mas direção. Ele nos ensina que a intimidade com Deus é a base de toda escolha sábia. Jesus também orava em momentos de vitória e de dor. Depois da multiplicação dos pães, retirou-se sozinho para orar. Mateus 14:23. Antes da crucificação, buscou forças no Getsêmani. Lucas 22:44. Isso mostra que ele não buscava o Pai apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. A oração era o fio condutor de sua vida. Se o próprio Cristo, sem pecado, precisava dessa conexão constante, quanto mais nós, frágeis e limitados, precisamos desse mesmo sustento espiritual. A oração de Jesus revela sua total dependência. Ele nunca agia por impulso ou apenas por lógica humana. Ao subir aos montes para orar, ele se desligava do barulho do mundo e se alinhava à vontade do Pai. Isso é um convite para nós. Antes de tomarmos decisões importantes, seja sobre carreira, relacionamentos ou escolhas pessoais, precisamos buscar a presença de Deus em oração. Quando consultamos o Criador antes de agir, evitamos arrependimentos e caminhamos em direção à paz. Outro detalhe importante é que Jesus não orava apenas por si, mas também intercedia pelos outros. Em João 17, vemos a chamada oração sacerdotal, onde ele pede ao Pai não apenas por seus discípulos, mas também por todos aqueles que creriam através da palavra deles. Essa intercessão alcança até nós hoje. Isso mostra que a oração não pode ser apenas individualista, mas deve incluir aqueles que amamos, a comunidade de fé e até mesmo pessoas que ainda nem conhecemos. No Getsêmani, vemos a intensidade da oração de Jesus em sua forma mais humana. Ele estava angustiado, a ponto de seu suor se tornar como gotas de sangue. E ainda assim, sua oração foi: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui aprendemos a maior lição. A oração verdadeira não busca dobrar a vontade de Deus, mas submeter-se a ela. Essa entrega revela maturidade espiritual e nos ensina que confiar é mais importante do que controlar. A vida de oração de Jesus também nos mostra que não existe fórmula rígida. Ele orava em público e em secreto, de madrugada e no meio da multidão, em gratidão e em lágrimas. Isso quebra a ideia de que só há um jeito certo de orar. O que realmente importa é a sinceridade do coração. Jesus nos ensina que a oração pode acontecer em qualquer lugar, desde que haja disposição para falar com o Pai. A presença de Deus não depende do cenário, mas da abertura do coração. Seguir o exemplo de Jesus em oração é abraçar um estilo de vida de dependência contínua, é buscar ao Pai antes de agir, é interceder pelos outros, é se entregar em humildade diante da vontade divina. A oração de Jesus foi o alicerce de sua missão na terra e continua sendo o modelo perfeito para nós.
Quanto mais olhamos para ele, mais entendemos que orar não é um ato religioso, mas uma necessidade vital, tão essencial quanto respirar. O Espírito Santo e a oração, a ajuda divina em nossas fraquezas. Muitas vezes, diante de lutas intensas, nos faltam palavras. O coração está cheio, mas a boca não consegue expressar. É justamente nesse ponto que entra a ação do Espírito Santo. Em Romanos 8:26, Paulo declara: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que a oração não depende apenas de nossa habilidade, mas da parceria sobrenatural do Espírito que traduz nossa dor em clamor perfeito diante do Pai. O Espírito Santo não apenas intercede por nós, mas também nos guia no momento de oração. Há ocasiões em que iniciamos uma oração com um propósito e, de repente, sentimos o desejo de interceder por alguém que nem estava em nossos pensamentos. Isso não é coincidência, mas direção do Espírito. Ele ajusta o rumo da oração, trazendo à tona necessidades invisíveis e revelando o coração de Deus em situações que nunca conheceríamos por nós mesmos. Judas 1:20 nos exorta: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso vai além de falar em línguas. Trata-se de permitir que o Espírito conduza nossos pensamentos, sentimentos e intenções no momento da oração. Quando nos rendemos dessa forma, as palavras podem até falhar, mas a presença divina se torna palpável. Orar no Espírito é abrir mão do controle e permitir que Ele ore através de nós, alinhando nossa vontade à vontade do Pai. O Espírito Santo também nos ensina a ouvir. Muitas pessoas entendem a oração apenas como falar, mas ela também é silêncio e escuta. É nesse espaço que o Espírito sussurra consolo, traz versículos à memória e dá clareza em momentos de dúvida. Quantas vezes, após um tempo de oração, surge uma paz inexplicável ou uma resposta que parecia distante? É o Espírito confirmando que o Pai ouviu. Ele abre os ouvidos da alma para que possamos discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Essa ajuda do Espírito Santo é vital, porque nossa carne é fraca. Sem ele, a oração pode se tornar repetitiva, fria e sem vida. Mas quando o Espírito participa, até as palavras mais simples ganham poder. Um Senhor me ajuda, carregado de sinceridade, guiado pelo Espírito, pode mover mais o céu do que 1000 frases rebuscadas ditas sem unção. É a presença do Espírito que transforma a oração comum em um encontro divino. Por isso, uma prática poderosa é começar cada oração pedindo: Espírito Santo, ore comigo, guia minhas palavras e intenções. Essa atitude humilde abre espaço para que Ele nos conduza em profundidade. O resultado é uma oração que não se limita ao que desejamos, mas se conecta ao que Deus realmente quer realizar. Essa parceria gera transformação não apenas ao redor, mas principalmente dentro de nós, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Viver a dimensão da oração no Espírito é experimentar intimidade com Deus em um nível mais profundo. É perceber que não estamos sozinhos quando dobramos os joelhos. É ser envolvido por uma presença que consola, fortalece e guia. Quando o Espírito Santo participa da oração, tudo muda. Os silêncios ganham significado, as lágrimas se tornam linguagem e até o impossível começa a parecer próximo. Ele é o nosso ajudador fiel e com ele nossas orações deixam de ser apenas palavras, tornam-se vida, poder e transformação. Depois de tudo o que você ouviu, a pergunta é: como você tem falado com Deus? Suas orações têm sido um reflexo de intimidade ou apenas repetições sem vida? A Bíblia já nos mostrou o caminho, Jesus já nos deu o modelo e o Espírito Santo está pronto para interceder por você. Agora é a sua vez de decidir se continuará orando de forma superficial ou se vai transformar sua vida de oração em um verdadeiro encontro com o Pai.
Não se trata de palavras bonitas, mas de entrega. Não é sobre convencer a Deus, mas sobre permitir que Ele transforme o seu coração. E isso começa hoje. Feche os olhos, abra o coração e fale com Ele como um filho fala com o pai. Você vai perceber que até os silêncios podem ser cheios de poder quando feitos em sinceridade. Agora me diga, você está disposto a mudar a forma como ora e viver um relacionamento profundo com Deus? Escreva nos comentários como tem sido a sua vida de oração e qual desses ensinamentos mais tocou o seu coração. Vamos crescer juntos como comunidade de fé e testemunhar o poder da oração verdadeira.